Boa noite, sejam todos bem-vindos ao último dia de evento do primeiro Encontro Nacional de Urgência e Emergência, idealizado pelo cirurgião Raiz. Hoje teremos a palestra da doutora Amanda, que ela é advogada especialista em direito médico, vai ensinar muita coisa boa para a gente sobre o direito médico, sobre como a gente se respaldar, se defender, né? Frente a diversas situações que iremos passar, né, na vida profissional. Boa noite, meu nome é Amanda Bernardes. Hoje, eu sempre fico com aquela parte chata das palestras, sabe? Ela vem aquela pessoa falar sobre os processos, sobre como as coisas estão difíceis, mas prometo que não vai ser só isso, porque um pouquinho a gente tem que acabar falando, né? Porque quando você sabe a sua realidade, você sabe como lidar com cada situação que você pode vivenciar no seu plantão, faz muita diferença. Poxa, tanto para você se blindar dos problemas, como também para você resolver eles ali. E olha, é verdade, sabe? A medicina hoje em dia não é a mesma de 10 anos atrás. Eu falo, olha, antigamente falava, não é a mesma dos seus pais, não é, sabe? Mas não é a mesma de 10 anos atrás. Mudou muito. O CRM fala que o aumento, por exemplo, de ações que chegam lá, né, que são abertos, procedimentos éticos contra o médico, aumenta 30% ao ano. Os procedimentos éticos, eles são sigilosos, então assim, não tem jeito de você saber a real estrutura, né, disso tudo. No entanto, aí vem a justiça, né? A justiça fala que são 3 novas ações por hora no Brasil. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é quando você vai recorrendo, né? É como se fosse a terceira instância no Brasil. Ele fala, né, que, poxa, a gente tem aí, nos últimos 10 anos, um aumento de mais de 1.600 processos, né, relacionados a erro médico. E hoje em dia eles até direcionam, erro médico, erro de informação. Então, é muito importante saber um pouquinho, né, sobre essa realidade, até para você saber, poxa, se defender ali em várias situações que a medicina ela te coloca o tempo inteiro ali em atrito, né, com situações, por exemplo, testemunha de Jeová, recusa de tratamento, paciente incapaz, a família quer levar, como que isso funciona? Quando você tem noção, né, sigilo, poxa, importantíssimo, e que sempre dá problema, né, você tá ali com as questões da vida privada de alguém, você vai contar ou não como isso funciona. Então, vamos falar um pouquinho disso tudo. Hoje vou fiz assim uma mesclada assim, sobre os principais temas que dão problema e que são alvo, né, de processos e de confusões para o médico ali no dia a dia, como você se resguarda disso tudo. Poxa, e por que a medicina mudou, sabe? Por que o pessoal... Mas tem algum tipo de explicação? A gente pode falar de vários fatores, mas assim, a sociedade mudou. A gente vem com uma legislação, com novas leis, sabe, muito mais individualistas. A gente vive muita era do eu sei dos meus direitos. Quem nunca, por exemplo, foi no supermercado, uma loja dessas de departamento, e ouviu alguém falando, você sabe, eu sei muito bem dos meus direitos, né? Até mesmo hoje em dia, isso até no PA, né? A gente tem muito disso, os médicos sendo agredidos. Então, assim, a gente está numa era, né, tanto de legislação como mais de sociedade mais individualista, né, essa questão do eu sei dos meus direitos. E as manchetes, né, a imprensa. Poxa, a imprensa tem um papel fundamental nisso, justamente porque, poxa, eles pegam aqueles aspectos, poxa, em todo lugar tem maus profissionais, em toda profissão tem, mas na medicina, né, aqueles maus, eles se tornam manchetes muito agradáveis para a imprensa, né, rende muitos cliques, rende muita venda, né, então, poxa, eles fazem, né, um escarcéu, aparece um caso, né, desses bizarros, nossa, e velho, é reportagem, é aquilo, então, assim, a imagem do médico foi sendo massacrada, né, nos últimos anos, justamente por essa manchete, né, por essa venda. E temos a justiça também, que facilitou muita coisa, sabe? Na justiça, se você quer processar o seu vizinho, por exemplo, você vira, você tem que ir lá, você tem que provar tudo que você está falando é verdade. Olha, ele faz bagunça mesmo, tem que provar que ele faz barulho tantas horas, que você já tentou, tudo que você for falar contra ele, você tem que provar. Mas na questão que envolve o médico, não. O paciente chega e fala, olha, foi vítima de um dano por conta disso, 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 eles são para lá e só espera.
cabe ao médico provar tudo. O que é isso, né? É a inversão do ônus da prova, né, que o Código de Defesa do Consumidor aplica, né, ao médico nessas questões de direcionamento, de erro médico. Não deveria, não deveria. Por quê? Pois a gente sabe que na responsabilidade médica há diversos fatores ali que interferem diretamente, sabe? Não tem nada a ver com uma venda de um produto. No entanto, é assim que a justiça considera. Então, é muito importante ter isso, sabe, em mente, que é dessa forma que as coisas vão se aplicar, até mesmo você saber aonde, né, onde pisar, né, em cada situação. Então, temos isso. Poxa, a justiça também tem outras facilidades. Dá para falar de vários tipos de facilidades que a justiça dá ao paciente para processar o médico. Mas se a gente for falar de uma outra também que com certeza alavanca ali o querer processar, o querer levar à justiça, é a justiça gratuita. O paciente, na esmagadora maioria das vezes, ele não paga nada para tentar aquela ação. Na verdade, ele não paga nenhum advogado, porque muitos dos advogados nesse tipo de ação, eles fazem mesmo uma aposta. Olha, se você ganhar tantos por cento é meu, 40% é meu, 20% é meu, 30% é meu. Ele não gasta nada, ele não gasta para entrar na justiça, ele não gasta para levar nada, o papel aceita tudo. E ele não tem gasto, não, ele faz uma verdadeira aposta, né, a loteria jurídica. Então, esses fatores, né, sem dúvida, influenciaram. A medicina também, se a gente for falar, ela está mais invasiva, ao mesmo tempo que ela traz mais benefícios, que ela está mais resolutiva, ela está mais invasiva. Hoje a gente fala também da questão das especialidades. Hoje em dia não tem aquele médico mais, aquele médico de família mesmo, que acompanhava o pai a vida inteira, depois acompanhava os filhos, né? Não tem muita, não tem mais aquela individualidade. Até o médico da família, por exemplo, da comunidade, está sempre ali mudando, né? Então não tem aquela questão daquele médico que vai acompanhando. Hoje em dia você precisa de um especialista para aquilo, um outro especialista para aquilo. Então não tem essa relação extrema de confiança como tinha antigamente. Mas a medicina, né, tem aí os benefícios disso, mas para isso ninguém está ligando, né? Eles gostam mesmo de imputar a culpa ali nos outros e pedir quando o bicho pega, sabe? Quando o negócio aperta, se tem qualquer tipo de dano, o pessoal não pensa duas vezes, sabe? Até mesmo, se a gente falar até daquele direcionamento mesmo do luto, de algum tipo de problema, o pessoal mesmo tende a culpabilizar alguém. E nessa história toda, né, no meio de eventos assim, né, tão catastróficos, né, de ir para o hospital, de alguém falecer, poxa, o médico está ali na ponta desse tipo de situação e acaba sendo envolvido, né, nessas questões. Tá, Amanda, mas a gente sabe que tá ruim o negócio, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que saber como manejar cada tipo de situação para não se colocar totalmente em perigo e não se deixar também, né, levar eles, imputarem de qualquer forma a culpa para você. Tem muitas formas de você se resguardar no seu dia a dia. Isso é muito importante. Se eu falar com vocês, tem uma questão que é básica, está no Código de Ética Médica, mas a gente vê tanto médico errando nisso, que isso é um ponto principal, sabe, de qualquer palestra hoje em dia. A questão do plantão. O que a gente tem de processo com relação a isso, quando o plantão termina, até onde vai sua responsabilidade. Vocês desculpam a tomação de água, o ar mais rarefeito por aqui, é porque eu tô grávida de 4 meses, então as coisas já vão começando a ficar mais dificultosas aqui para gestante. Mas, enfim, o plantão, gente, isso eu tenho casos, né, que tá, um exemplo, tá no CRM, que o médico foi condenado, a médica que assumiu o plantão era minha cliente. E o médico, um colega dela, né, o paciente acabou falecendo nesses entremeios aí do final de confusão de passagem de plantão, sabe? E aí o caso foi para o CRM. O colega dela, né, para tentar justificar ali as questões dele, ele falou assim: não tem nada a ver comigo. Meu plantão terminou às 7 eu saí, no horário, exatamente no horário. Ele se defendeu assim no CRM. Poxa, não existe isso, gente. O plantão só não termina com horário. O plantão só termina com a passagem de caso do colega, de quem vai te substituir. Então, Amanda, mas eu tenho plantão em outro lugar. Amanda, eu tenho outro serviço. Como que faz? O CRM fala, olha, essa outra pessoa
E ela vai ter que te aguardar lá naquele outro lugar. Então, não existe isso. O plantão só termina com a passagem médico a médico. Ah, chegou um. São 2 plantonistas, vou sair. Se chega 2 pacientes graves na instituição e faltou um médico para dar aquele atendimento, só tinha um lá, o médico que tinha que aguardar que o substituto dele ainda não chegou, porque na escala tem ali, né, o substituto, quem ali vai ali na numeração, quem vai te substituir, né? Você pode ser responsabilizado por omissão de socorro, e tem muito membro aí do Ministério Público que está direcionando crimes até muito mais graves, né, a essa questão de falta do médico, tá? Então, você só pode sair assim que o seu colega que vai te substituir chegar, tá, Amanda? E quando atrasa? Eu sou sempre obrigado a esperar? É obrigado a esperar, tá? Ah, e se ele não vier? Olha, quando esse tipo de caso, o CRM fala que é responsabilidade, porque a gerência da escala é responsabilidade do diretor técnico. Quem é o diretor técnico? O diretor técnico é um médico, sabe, que toma frente da gestão, principalmente dos plantonistas dentro de uma unidade. E ele é responsável, tá, por aquela instituição frente ao CRM. Ele, na maioria das vezes, é quem vai cuidar ali da questão da escala. Então, quando ocorrer um atraso, ou você souber que aquele plantonista, por exemplo, não vai, né, o contato tem que ser feito com o diretor técnico. Ele tem que, né, mexer os pauzinhos dele ali para encontrar um substituto. Se a escala é incompleta, gente, aí é diferente, porque a gente fala, poxa, se a escala é incompleta, eu também não quero. Não, é impossível, né, se obrigar alguém a ficar ali ad eterno. Tem muita cidade, né, que tem plantonista só na segunda-feira, ou tem só na terça, né, o resto da semana fica sem médico, tá? E quando é assim, quando a escala está incompleta, você não precisa ficar, mas se tinha algum plantonista ali e ele ainda não chegou, você tem que aguardar, tá? Tem um caso de um médico que eu defendo ele, que ele saiu porque o outro colega, tinha vezes que ele faltava, tinha vezes que ele não ia, e ficava um pouco, sabe, dessa escala. A escala não era completamente, né, a escala não estava toda completa, então ficava naquele negócio, falei com o diretor, e saiu, sabe? Ele tem hoje, né, ele responde hoje tanto para o processo no CRM, quanto também na justiça, para pagamento de R$ 1.600.000, porque chegou uma paciente, né, infartando, ela não teve aí o suporte médico necessário. Mas ela ia vir a falecer do mesmo jeito. Não importa, ela não teve o suporte médico, e é exatamente nesse contexto que a Justiça e o Ministério Público vem tentando responsabilizá-lo, tá? Então, não existe isso, tem que aguardar. Aí você fala, mas eu saí porque fulano falou, a enfermagem falou que eu podia, que fulano já estava chegando. Foi justamente nesse contexto, sabe? A questão dele, e a hora que precisou para alguém depois ali, ó, não achou ninguém. Então, assim, o negócio tá feio, sabe? Então, não dá para sair. Amanda, eu troquei o plantão com um colega. Pedi para ele me substituir. Aí, no final, lá ele falou que não podia ir, faltando 2 dias, não tem jeito de eu ir. Poxa, a primeira coisa, quando você faz uma troca, assim, com um colega, sempre, né, guarde o print ali daquela conversa, que depois isso pode ser utilizado na sua defesa, e sempre notifique o diretor técnico ou responsável ali pela escala de plantão. Olha, fulano, manda o print, bonitinho, vai assumir esse plantão. Se ele não puder ir, se ele tiver, ele que vai ser o responsável. Então é muito importante notificar o diretor técnico para que você não tenha essa responsabilidade caso esse colega dê para trás. E saída da escala, Amanda. Como funciona? Comecei a dar plantão no lugar X. Nossa, mas desorganizado, difícil demais de gerir. Não tem nada, o pessoal muito agressivo. Como que faz? Cuidado antes de assumir escala. Sempre vai antes na instituição, dá uma olhada, conversa com outros colegas que trabalham lá. Por quê? A saída da escala, você tem que avisar com o mínimo de 30 dias de antecedência, para que o serviço, né, segundo o CFM, para que o serviço não perca, para que a população não fique sem atendimento. Então, você tem que avisar com 30 dias de antecedência ao diretor técnico. Amanda, mas eu não tenho contrato, não tenho nada disso, não sou CLT, não assinaram minha carteira. Precisa cumprir, gente, mesmo que não tenha contrato, mesmo que não seja CLT, porque isso não é uma norma contratual, sabe? Isso é uma norma ética, vem do CRM. Então, é muito importante tomar cuidado com isso, tá?
Amanda, e como que funciona, né, os plantões hoje em dia? A gente é contratado, o que que eu preciso para começar a trabalhar? Olha, vai depender mesmo da instituição. Tem muitas instituições hoje em dia que pedem, né, para o médico ter uma PJ para receber, sabe? Outras vão te contratar por RPA, então vai depender muito da instituição. E lembrando que se você for né, constituir uma pessoa jurídica, você tem que pagar o CRM de pessoa jurídica, mesmo que for só para receber plantão. Tá? Então, muito cuidado, tem muito médico que é surpreendido aí de vez em quando com uma sindicância por conta disso, juros, correção monetária, o valor não fica agradável, não. Tá, mande mais sobre plantão, assim, para mim começar a trabalhar e tudo. Posso combinar com um colega de dar plantão em dupla? Poxa, porque aí a gente ainda fica um pouco inseguro, isso é possível? Completamente possível. A única coisa que você tem que dar uma olhada é com o diretor técnico, até para fins assim, de entrada na instituição, né? Não é só o doutor tal, vai ser o doutor tal com o doutor tal, sabe? Então, assim, você tem que dar uma olhada com ele, pegar o ok dele e aí sem problema. Quem assina o prontuário no caso de plantão em dupla? No caso de plantão em dupla, se você, por exemplo, se o colega assinar o prontuário, poxa, na justiça é muito difícil de se comprovar que você estava ali junto, que a decisão foi tomada em conjunto. Então, se vocês estão dando plantão em dupla, os dois estão decidindo ali cada conduta, carimbe e assina os dois. Porque depois na justiça é muito difícil comprovar, não, ó, o fulano estava comigo. Até para ele ir ao processo falar isso, é difícil, que ninguém quer colocar o seu na reta, sabe? Então, sempre as decisões foram em conjunto, ok, carimbou e assinou os dois. Amanda, eu posso atuar em qualquer área? Como que funciona isso? O médico, pela lei, na hora que ele sai, né, e pega o CRM dele, ele pode atuar em qualquer área que ele se sentir apto. Poxa, se você quiser começar a dar plantão no pronto atendimento, na ficha vermelha, ok. Vou começar na UBS, ok. Vou fazer medicina do trabalho, ok. Vou dar plantão em UTI, ok. Você está livre para atuar em qualquer área. Mas a partir do momento que você pega a responsabilidade por atuar, por exemplo, na sala vermelha, por atuar na UTI, o juiz vai levar em conta que você tem a expertise, que você tem a técnica para realizar aqueles atos ali que são inerentes, sabe? Que acontecem na UTI. Então, assim, pegar um plantão na UTI, mas na hora de entubar, fiquei com receio. Poxa, você vai ser condenado pesado por você ter assumido, né, aquela unidade, ter assumido aquele plantão, né, sem a expertise necessária para aquilo. Uma coisa muito diferente vou dar plantão na sala verde. O plantonista da sala vermelha tá com outro paciente, me chamou lá e tudo, eu manejei ali do jeito que eu consegui, ou então estou num plantão, numa instituição, ou né, assim, super tranquila, chega uma gestante em trabalho de parto, ou chega uma gestante em trabalho de parto no UBS. O juiz vai levar em conta o que você assumiu, sabe? Então, assim, você vai prestar ali o atendimento possível dentro ali, justamente sempre as circunstâncias do seu atendimento, o que sabe o que era esperado ali de você, ou você assumiu aquilo ali, isso sempre vai ser levado em conta. Então, assim, você pode sair da faculdade e pegar um plantão de neurocirurgia, pode, mas eles vão te cobrar a sabedoria de um médico neurocirurgião, que você assumiu aquilo ali. Muito diferente é se te chamarem, sabe? Por exemplo, uma emergência para auxiliar o médico da UTI ou auxiliar o médico da sala vermelha, que enfim, tá atrasado, sabe? Você tem que ali prestar um auxílio, mas você pegou o plantão na sala verde. O juiz vai considerar exatamente que você pegou um plantão na sala verde. Nesses casos, é muito importante, quando você for chamado, assim, acontecer, né, um caso muito fora do que é a realidade do lugar. O que eu sempre falo, é importante as circunstâncias, você demonstrar as circunstâncias. Estou aqui de plantão, chegou um paciente gravíssimo, vou ter que transferir, né, coloquei aqui na balança, o paciente precisa de suporte médico durante o transporte, mas a unidade vai ficar sozinha. Liga para o diretor técnico, sabe? Ele não vai, na maioria das vezes, ele não vai conseguir alguém ali para te substituir ele naquele momento, ou pode conseguir, né? Mas você tem que ligar para ele. Optei por levar, escreva essas circunstâncias no seu prontuário, porque a maioria dos casos que envolvem esses eventos, assim, né, esses eventos muito graves, esses eventos muito fora da curva, a gente não tem como demonstrar o que exatamente aconteceu, porque o médico acaba deixando para lá, falta de material, por exemplo, falta de medicamento.
que sempre falta isso, aí por isso eu prescrevi isso. Poxa, mas vão te cobrar porque não prescreveu aquele. Sempre anote as circunstâncias, o livro de ocorrência, para circunstâncias assim, é importantíssimo. Então, sempre anote, sempre demonstre o cenário ali do seu atendimento. Isso não tem preço, de verdade. Amanda, eu posso atender em casa? Hoje em dia a telemedicina está tão em voga, né? Posso atender de casa na telemedicina, ou posso, por exemplo, começar a atender domiciliar alguns pacientes aqui do meu bairro, alguns parentes, eu preciso ter PJ para isso? Pode atender, não precisa ter PJ, você precisa ter só o seu CRM. É importante, gente, todo e qualquer atendimento, mesmo que for de parente, faça sempre prontuário. A empresa do parente, por exemplo, pode pedir algum tipo de esclarecimento, porque o médico do trabalho, se você for dar um atestado, ele pode te pedir esclarecimento sobre o quadro. Você não tem um prontuário ali para demonstrar, isso é um ilícito ético gravíssimo. Então, sempre anote em prontuário. O seu receituário, posso fazer receituário, né? Como que eu faço para emitir uma receita, emitir um atestado? O CRM, ele estipula como regra, né? Como obrigatório, o nome do médico, o CRM e um endereço. Então, você pode fazer até no Word, sabe? Nome, CRM, endereço, ali você está livre para fazer suas receitas tranquilamente. Agora, a questão de processo, né? A prontuário. Poxa, o prontuário, Amanda, é isso tudo mesmo, né? O prontuário, ele faz toda a diferença mesmo, mas até onde, sabe? Poxa, o prontuário é, sem dúvida, uma grande arma de defesa do médico, mas não é tudo. Poxa, boa relação, Amanda, boa relação é tudo, assim, poxa, você tem uma boa relação, poxa, muitas das vezes não é nem possível ter uma boa relação, está ali num ambiente de urgência, emergência, teve um contato mínimo ali com os familiares do paciente, poxa, mas boa relação é importante, mas não é tudo. Eu falo que os bons que são processados, sabe? Eu tenho uma cliente, uma cirurgiã plástica, que ela, poxa, quando eu peguei o processo dela, ela falou, Amanda, olha aqui, olha as mensagens que eu trocava com ela. A paciente estava super feliz. E assim, ela tomou frente da vida da paciente, o tanto que ela era boazinha, sabe? Tava fora do gibi. Era Natal, a paciente perguntando de vacina para a irmã dela. Aí estava resfriada, perguntava para ela, sabe? Queria tudo, queria um suporte dela. E ela ali, sabe, dando um suporte na medida do possível, né, que não se dá para prescrever, receitar, assim, em ambiente virtual, mas assim, na medida do possível, sabe, você ia vendo que ela estava ali, ó, depois até de anos do procedimento, sabe, em uma relação amistosa, muito boa, a paciente super feliz. No entanto, até o dia que essa paciente foi demitida. Quando ela foi demitida do emprego, que não tinha nada a ver com o procedimento, a médica se transformou sabe assim, num demônio. E nisso veio o processo, a gente foi ver exatamente que foi um mês após perder o emprego que as coisas, né, assim, a relação acabou. Então, assim, poxa, a boa relação é importante, mas não é tudo. Os bons, gente, infelizmente, que os bons que são processados, sabe? Eu tenho o meu marido, né? Para quem não sabe, o meu marido é ginecologista obstetra. Hoje em dia ele não atua mais, né? Ele faz mais as questões de perícia, ele é o coordenador das perícias do escritório e também da parte, né, administrativa. Enfim, ele é aquele profissional que todo mundo do hospital, sabe? As médicas, as enfermeiras, o pessoal do UTI, todo mundo ia nele. Todo mundo ia nele. Assim que ele saiu da residência, e assim, eu via ele só, a gente era noivo, eu via ele só segunda-feira. De tanto que ele gostava ali de trabalhar, ele estava o tempo inteiro ali dentro do hospital, e assim, era aquele médico que todo mundo adorava. E ele tomou 3 processos assim que ele saiu da residência. Poxa, ele desencantou. Não tem coisa mais. E quando você pega um processo desse, né, igual o papel aceita tudo, sabe, para a justiça. O papel aceita tudo. O advogado, o paciente, eles podem mentir, sabe? Eles falam o que eles quiserem ali no documento. E machuca demais, sabe? Você fez ali tudo por aquele paciente. Poxa, você prestou exatamente o que você deveria, né? E qualquer coisa que acontece lá, ó, a culpa é dele. Poxa, os processos dele, assim, são bizarros. Uma das perícias, que quando, assim, o paciente entra com o processo,
tem vários caminhos ali até que se chega numa perícia, porque o juiz ele fala assim, olha, como eu sou leigo para falar sobre esse tema, eu vou nomear algum médico da minha confiança para chegar e falar se teve erro ou não, o que é isso, esse procedimento, para ele me explicar toda essa questão para que eu possa decidir. Ok, uma dessas perícias do meu marido, a médica que estava gestante falou assim, deixa eu te perguntar no final, né? Deixa eu te perguntar, seu marido, ele atende por aqui? Sabe? Porque eu vou querer nele, eu tô gestante, tal, de tão correto, de tão, assim, perfeita que eram as condutas dele, sabe? Que ela ficou maravilhada com o prontuário. Então, um dos casos foi um desse hospital que não teve nada a ver com ele, mas, assim, o mais bizarro, precisando que papel aceita tudo, foi um caso de uma cesárea, né? E ele era o preceptor, foi ele a residente e tal. Essa paciente, ela evoluiu lá, como que ela falou, ela tinha histórico já de metrorragia e tudo, mas assim, não vem ao caso. Mas ela passou por uns procedimentos depois, ela pegou um anátomo patológico, sabe? E rabiscou assim, riscou assim, um trecho falando assim, que o trecho falava de tecidos esponjosos, sabe? A petição dela, a acusação dela contra o meu marido era, né? Ele esqueceu uma esponja em mim. Olha aqui, excelente. Ele pôs até em negrita a parte lá dos tecidos esponjosos, ele esqueceu uma esponja. Então, assim, o papel aceita tudo, os bons que são processados, então a gente tem que ter, sabe, muito cuidado. O prontuário demonstra exatamente as circunstâncias, o cenário do seu atendimento. E isso tem papel fundamental. Poxa, Amanda, e precisa daquele prontuário enorme, né? Aquele trem, 20, 15 páginas. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O seu prontuário pode ser super direcionado, tá? Mas por que o seu prontuário pode ser direcionado? Até por conta da própria responsabilidade médica. O que o juiz vai querer de você? O que o juiz vai tentar te atribuir, né? O que é a responsabilidade médica? A responsabilidade médica, a gente fala subjetiva. A obrigação é de meios. O que quer dizer isso? Subjetiva é que vai se apurar culpa. De meios você pode não chegar ao diagnóstico, você pode não chegar ao tratamento correto, mas o juiz vai ver exatamente ali o cenário do seu atendimento, se você fez tudo o que você podia por aquele paciente. Por isso que erro de diagnóstico, ao paciente não ser curado, isso não se imputa diretamente responsabilidade ao médico, não. Você comprovando que a partir aquele procedimento estava corretamente indicado, que você seguiu as técnicas necessárias para realizá-lo, ou que naquele plantão, né, naquele atendimento ali no PA, o que era necessário para aquele paciente, você perguntou ali no momento da anamnese, o exame físico foi feito exatamente com o que deveria ser feito a partir das queixas dele, né? E a partir da anamnese, dali, do histórico que você pegou, do que você conversou com ele, do exame físico, aquela hipótese diagnóstica era possível de se chegar dentro daquele cenário ali? Era o tratamento que ele passou, era o correto para aquela hipótese diagnóstica? Pronto, acabou. Sabe, o que está amparado em literatura? Pronto, acabou, mesmo que você não tenha chegado, mesmo que você não tenha dado o diagnóstico correto, mesmo que o tratamento não tenha curado aquele paciente, isso não vai ser imputado, não vai ser, né, cobrado do médico judicialmente. Muito pelo contrário. Então, assim, o médico, a responsabilidade dele é de meio porque vão ser avaliadas sempre as circunstâncias do seu atendimento, sabe? O que você levou em conta, o seu raciocínio ali a partir da anamnese. Por isso que o prontuário não precisa ter 1000 linhas, sabe? Você vai pegar ali o que o paciente trouxe de queixa. Sempre é importante detalhar o que aquele paciente foi fazer ali, qual era a queixa dele no momento do seu atendimento, porque o que a gente mais vê, aquele médico que, por exemplo, só consta o exame físico e depois a hipótese diagnóstica, o paciente fala, não, mas eu também tinha aquilo ali, ó. Eu vim com isso que eles copiam até do Google, sabe? Os quadros para falar que era um diagnóstico diferente, que foi depois visto, depois da evolução, depois de vários dias e tal, que eles querem que o primeiro, que tenha avaliado ele ali primeiro, mesmo que ele tenha só uma febre, já fale qual era o diagnóstico, como se isso fosse possível. Então,
sempre conste o que o paciente foi fazer ali, quais são as queixas dele, sabe? Coloca umas 2 características de cada queixa. Isso é muito importante, que mostra que você ouviu, né? E daí as perguntas, né? Até os questionamentos de história podem ser sempre direcionados àquilo que aquele paciente está queixando. Exame físico também direcionado ao que ele trouxe ali de queixa, né? E a hipótese diagnóstica, ela tem que ter uma ligação, sabe? Tanto com a queixa, quanto com o exame físico, ela ter uma ligação, ter um sentido, né? E nesse mesmo tocante vem o tratamento, as prescrições que você fez. Poxa, aquilo ali era possível ele raciocinar daquele jeito a partir das literaturas? Era. Então, não há que se falar em culpa, nem há que se falar em responsabilidade. Então, mesmo que você tenha feito um procedimento que o paciente intercorreu, ou tenha vindo até a falecer por conta de um risco inerente, ou até mesmo de um estado dele, uma questão orgânica, isso não vai ser imputado, não vai ser de responsabilidade do médico. E a questão da conduta, gente, hoje em dia, o STJ, né, ele separou até 2 tipos de dano médico, né, 2 tipos de possibilidades de responsabilizar o médico. Aí vem a importância, sabe, do termo de consentimento informado e da informação. É muito importante até nas condutas de PS, sabe, de clínico mesmo, de ambulatorialmente, uma consulta de rotina, você sempre deixar muito bem descrito que você informou o paciente dos sinais de alerta, por exemplo, na necessidade de retorno ao PS, no caso, né, daqueles sinais de alerta, daqueles quadros que você indicou, sabe, até mesmo do encaminhamento. Poxa, se você não consta, o paciente, igual eu falei com vocês no começo, a gente tem inversão do ônus da prova, tudo que o paciente fala ali, você que tem que comprovar que você tomou as condutas corretas, você que tem que comprovar que tudo que você falou era aquilo mesmo. Então, hoje em dia, vocês têm que constar a questão das informações que foram dadas ali na sua conduta. Pois um exemplo clássico disso é a alta pós-trauma, sabe? O que os juízes condenam? Não acabei... O paciente teve uma daquelas microfraturas, não foi possível de visualizar. O paciente intercorreu depois, ou não visualizei mesmo aquela fratura ali, até porque, né, não tenho essa expertise total para avaliar um raio-x. No entanto, o que o juiz vai levar em consideração disso, mesmo que você não tenha visto, até porque tem muitos casos que é impossível se cobrar do médico esse tipo de visualização mesmo, até de um especialista, ok? O juiz cobra nesse tipo de caso, né, de alta pós-trauma, e alta pós-trauma é um caso, são casos que muito processados, sabe? Poxa, se o paciente intercorre, ele vai tentar culpabilizar alguém. Então, a alta pós-trauma é muito importante colocar ali, por exemplo, o encaminhamento ortopedista, ou até as orientações, né, de acompanhamento ambulatorial, ou de retorno, no caso, né, de piora da dor. Então, assim, em tudo, sabe? Hoje em dia, para se responsabilizar nessas questões de responsabilidade médica, vem intrínseco mesmo a questão da informação. Então, sempre pegue pelo excesso, coloca lá que você informou sobre a necessidade de encaminhamento, que você informou para ele retornar ao PA no caso de sinais, né, de alerta, tá? Nossa, isso te salva de muita enrascada por aí que eles tentam te colocar. Outro tema, né, que é sempre muito falado, poxa, até hoje, agora, antes de entrar para a live, um cliente me chamou, mandou suspeita de aborto. Né? O paciente, ao que parece aqui, mandou cometeu aborto. E aí, eu aciono ou não a polícia? Essas questões de sigilo, isso é sempre tema de discussão e tem médicos que são processados por conta disso, principalmente nesses casos de aborto, sabe? O médico não pode expor a paciente a procedimento criminal. Então, nesses casos de aborto, o médico não pode notificar a polícia. Tem que constar em prontuário? Tem que constar em prontuário, tá? Sempre. Suspeita de que usou, por exemplo, misoprostol e tal. Poxa, a paciente, por exemplo, até te informa que usou, conste sempre em prontuário, mas não pode acionar a polícia, tá? Porque você não pode expor o seu paciente a procedimento criminal. Então, assim, o paciente te conta alguma coisa que, sabe, já fiz isso, já fiz aquilo, tal.
você não pode acionar a polícia, porque você não pode expor ele a procedimento criminal. Aí, diferente, paciente, por exemplo, pedófilo, está mostrando ali, né, que já cometeu crime, que vai cometer de novo, te contou até um caso com uma certa concretude do que ele está pensando em fazer, um exemplo, né, com a sobrinha, tá? Nesse caso, você está autorizado pela lei a quebrar o sigilo, né? Uma justa causa. Você vai salvaguardar a vida de alguém. Nesse mesmo tocante o paciente HIV, que não quer contar para o parceiro, continua tendo relação desprotegida, já falou que não vai, que não quer e tal. Nesse caso também, o médico, você dá um prazo para ele para contar. Se ele insiste em não contar, você tem que acionar, né, o parceiro para contar, até para ele se cuidar, para ele ter todo, né, o suporte de medicação, enfim, de exames. Então, você está ali salvaguardando a vida de alguém de um risco. O paciente psiquiátrico que fala que vai matar a esposa assim que chegar em casa. Também tem que acionar a polícia, né, para, ou até mesmo a esposa, aciona a polícia e a esposa, né, para suporte, né, para salvaguardar a vida dela. Isso é quebra de sigilo por justa causa. O sigilo, né, são as informações que o paciente te conta em consulta, e tem três possibilidades de se quebrar o sigilo. Consentimento do paciente, que aí vem a eterna discussão do CID em atestado. Poxa, Amanda, a empresa não pode cobrar CID em atestado de paciente, não é possível, eles continuam cobrando, o paciente veio aqui falando que a empresa não aceita. Essa é uma questão que o paciente tem que discutir com a empresa dele. No seu atendimento, o que você tem que falar? Você quer que eu coloque o CID? Se ele quiser, você tem que colocar, porque é a hipótese número 1, né, da quebra do sigilo, que é o consentimento do paciente, você tem que colocar e peça sempre para ele assinar CID autorizado pelo paciente, ele assinar embaixo do atestado que ele autorizou. Ok? Então, se o paciente autorizar, você pode quebrar o sigilo dele. Eu quero que conte para o meu marido, eu quero que conte. Ele autorizou? Ok, você pode quebrar o sigilo. Caso também de dever legal, né, de quebra de sigilo, preenchimento de DO. O paciente faleceu, né, devido a intercorrências diretamente ligadas ao diagnóstico do HIV. Em vida, ele nunca quis contar, por exemplo, para a mãe, para o pai, mas ele faleceu em decorrência da doença. Tem que constar na DO, dever legal do médico. Maus tratos, por exemplo, de criança e adolescente, também acontece demais, abuso, tá suspeitando de abuso. Esse tipo de caso é dever legal de quebra de sigilo, tem que acionar as autoridades, acionar, né, o conselho tutelar, que o conselho tutelar faz esse suporte até a polícia para levar para a IML, né, para ter essa apuração. A mesma coisa, violência doméstica, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela determinou que os crimes, né, cometidos contra a mulher em ambiente familiar são crimes de ação pública incondicionada à representação. O que quer dizer isso, né? Que nem a mulher precisa querer, sabe? É um dever mesmo do Estado ali apurar. Então, esse tipo de caso é dever legal do médico notificar via SINAM. Nesses casos, com a notificação via SINAM, não é você que fica ali, sabe, na frente dessa denúncia à polícia. A vigilância sanitária faz um primeiro suporte e ela mesma que aciona a polícia para esses trâmites e cuidado frente à paciente, né? Frente à paciente e ao crime, ok? A outra questão que também dá muita discussão. Paciente que recusa tratamento. Poxa, falei com, né, o paciente está aqui, está com tal diagnóstico, falei da possibilidade de tratamento, aqui mesmo, no ambulatorial, no OBS, ela não quer. Se a paciente for capaz, tá? Se ela for capaz, ela tem direito de recusar o tratamento, tá? Exceto se ela estiver em risco iminente de morte. Nesses casos de risco iminente de morte, o médico tem dever legal de atuar mesmo contra a vontade do paciente. Aí entra a questão de testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, pai e mãe, por exemplo, negando o tratamento do filho. A justiça, né, e as leis determinam que pai e mãe ou familiar, quando o paciente está incapaz, eles não podem abrir mão da vida daquele paciente. Tem caso, por exemplo, você está de plantão no interior, surge, sabe, aquela tão esperada vaga para o paciente X no lugar, sabe, Y. A família fala, não quero que vá, porque afinal de contas é muito longe. Mas o paciente precisa daquela vaga, é essencial que ele tenha aquele tipo de suporte para ele sobreviver. E aí, não mando ou mando?
manda. O familiar não pode abrir mão da vida do paciente, tá? Então, nesse tipo de caso, a questão vai ser mesmo médico. Poxa, ele precisa? Precisa, vai. A mesma coisa, criança. Tem muito pai que fala, não, isso aí eu não vou fazer. Ah, não, esse tipo, não, isso aí não vou fazer, não. E evade, por exemplo, tem que colher líquor. Não, eu vou evadir porque eu não quero que meu filho passe por esse procedimento invasivo. O médico, nesse tipo de caso, com a evasão dos pais, com essa recusa, tem que acionar o conselho tutelar. Em muitos casos, o Ministério Público entra na frente, sabe, e até obriga, manda polícia para obrigar aquele pai, por exemplo, a levar o filho até a unidade. Testemunha de Jeová também, né? A paciente, ela tem direito a recusar, igual eu falei com vocês, estando capaz e sem risco iminente de morte. A partir do momento que o paciente tem risco iminente de morte, o dever de salvar a vida do médico entra, sabe, entra em ação, né? E ele não pode ser parado. Nos casos de testemunho de Jeová, o que eu tenho feito muito com meus clientes, até para evitar, sabe, que o médico fique assim, ele que fez. Porque você fica mesmo numa sinuca de bico, né? Vou desrespeitar a autonomia do paciente, que ele me falou antes que ele não queria que fizesse, né? Mas vou deixar ele morrer. O que eu faço nesse tipo de caso? Nesses casos, com nossos clientes, o que eu tenho feito é já acionado a justiça assim que esse paciente, por exemplo, interna com gravidade. Mas se não der tempo, né? Vai sempre pelo que a lei te ampara hoje, e até pelo que as decisões judiciais, na grande maioria, na absoluta, né, maioria, vem, né, implementando, que é o quê? Salvaguardar a vida do paciente nesse tipo de caso, quando há discussão, há embate entre a autonomia, né, e a vida. Então, a liberdade é a vida. Poxa, para a justiça hoje em dia tem mais valor a vida, então salva a vida daquele paciente. A gente tem entrado na justiça assim que esse paciente, por exemplo, chega na UTI. Poxa, o paciente chega na UTI, testemunho de Jeová, não, ainda não está precisando, ainda dá para dar esse tipo de suporte. Mas a gente entra para ter a decisão judicial, para o médico fazer a partir da decisão judicial, que aí não tem jeito da família vir processar depois, ou ter até mesmo o paciente. Poxa, não, ó, fiz a partir da decisão judicial. No entanto, o maior respaldo hoje, como falei com vocês, é para a vida. Então, se chega, não dá tempo de acionar nada, não dá tempo de pegar um parecer, sempre o direcionamento é salvar a vida. Hoje em dia, né, o médico tem autorização legal de não atuar, de não salvaguardar aquela vida, né, igual tem aquelas questões de ordem de não ressuscitação, aquilo é permitido no Brasil, até quando, né? Até onde vai aí a autonomia? Poxa, a questão do médico, né, salvaguardar a vida no caso de risco iminente de morte, ela é limitada quando o paciente tem critérios de ortotanase e cuidados paliativos. Se ele está em estado terminal, uma doença incurável, e teve ali, né, o consentimento do próprio paciente ou dos familiares para a não realização daquele tipo de medida. Então, tem que ter esses critérios para você estar respaldado de não atuar, por exemplo, a hora que vem uma ordem de não ressuscitação, uma ordem de não realizar a transfusão. Esse paciente, ele tem esses critérios? Se ele não tiver, o que vai valer é você atuar para salvaguardar a vida daquele paciente. Ô, gente, muito obrigada por hoje, né? É isso. Quem quiser mais informações, né? Poxa, esse tipo de respaldo para o dia a dia, né? Com embate o dia inteiro, que é a vida, o dia a dia do médico, é só seguir lá a página @Defesa Médica. São mais de 109 mil estudantes de medicina e médico, por isso que a página está fechada. Se vocês pediram para seguir lá, não foi autorizado até agora, ou está esperando, pode me mandar um direct, tá? Que eu autorizo todos vocês, e todos os dias a gente vem com informações que são muito pertinentes e importantes para o respaldo do médico no dia a dia.